Ele é jornalista, consultor em gestão pública e sabia desde muito cedo que queria ser político. O meu convidado de hoje é Nicola Hilário Martins. Bem-vindo, Nicola. Finalmente. Ai, que coisa gostosa. Obrigado, Maga. Imagina, eu que agradeço. Vamos papear. Vamos papear. Não vamos morrer de tédio. Não vamos morrer de tédio. O teu começo na vida pública, ou quase começo, ele foi marcado por um episódio que acho que todo mundo lembra, que foi uma espécie de puxada de tapete ali, num processo eleitoral em que você seria candidato a vereador e não foi. Que lição ficou daquele processo, daquele momento? De 2016, o ano que eu fui tirado da lista de candidaturas um dia antes da convenção. Foi exatamente um dia antes da convenção. Ninguém morreu de tédio, foi nessa campanha. Exatamente. A minha avó dando bengalada na cabeça do ex-prefeito Márcio Búrigo na convenção. Porque eu fiz questão de ir na convenção. Ah, você foi na convenção? No dia seguinte. Sim, eu fui pra olhar e ver aquela situação acontecendo. A grande lição que ficou é confiar nos seus instintos. Porque um mês antes eu já estava sentindo que tinha alguma coisa diferente no ar. Porque política tem um clima, né? Tem feeling. Ela é feeling, tem um negócio, tem uma coisa que acontece. Tem ali um feeling, mas é confiar nos instintos e confiar no seu próprio trabalho, né? Entender que a política partidária, e graças a Deus acabou a coligação para vereador e para deputados, mas a política partidária tem essas situações, né? De a geografia da urna, analisar a geografia dos candidatos, analisar como que está posto o cenário e entender que nada tá garantido. A gente tem que estar sempre buscando e confirmando aquela situação para poder, aí sim, depois da convenção, garantir que vai estar na lista. Naquele momento, deu vontade de desistir? De tudo? É. Não. Porque você tinha se preparado, né, para aquele processo, enfim. Lá no fundinho deu, mas no dia seguinte eu recebi uma ligação de um cara que me disse assim: ô Piá, vem pra Florianópolis que eu quero conversar contigo. Era o então deputado federal Jorginho Melo. Eu ia dizer, pelo Piá, ia arriscar que era hoje governador Jorginho Isso pra não falar piada é bosta. Vem a Florianópolis pra gente conversar, e aí logo depois eu começo a atuar junto com ele, e aí muda totalmente a minha visão de política também. Porque eu tinha uma visão muito restrita e andando com o Jorginho pelo estado, conhecendo... Você trabalhou como assessor dele. Como assessor dele, compreendendo o dia a dia dele, de um cara que nunca perdeu uma eleição, mudou muito a minha visão de política e me preparou muito para 2020. Ganhou experiência. Nossa, demais. A eleição de 2018 me ensinou muito. O prefeito Fernando de Favre comentou, no evento da Unesc que teve recentemente, da Universidade Gratuita, o Fernando de Favre estava sentado numa mesa, você estava na mesa do lado, inclusive, a gente estava naquela mesa, e o Fernando de Favre olhou pro Eric, que é o vice dele, e hoje é o coordenador do PL aqui na região, e disse: Eric, o Jorginho deve muito para esse menino aqui do lado, que ia sozinho para os lançamentos de campanha em 2018, com um outro menino, que era o Davi, que é meu assessor hoje, com os adesivinhos do Jorginho, enquanto o Paulo Bauer vinha com uma grande topique, trazendo um monte de gente para os lançamentos de candidaturas dos deputados federais e deputados estaduais. E eu ia lá com o meu carrinho e com o Davi botando adesivinho, distribuindo. Humildade. Exatamente. Então, é muito bom saber que existe esse reconhecimento também, né? E isso aconteceu, a eleição de 2018 me ensinou muito também, trabalhando pro hoje governador, mas então candidato a senador Jorginho Melo, e me preparou também para 2020, porque graças ao trabalho de 2018 eu acabei indo para a Fundação Municipal de Esportes e me cacifando ainda mais para 2020. Tudo acontece na hora certa? Tudo acontece na hora certa, graças ao bom Deus. Nicola, tu te preparou para a vida pública. E quando eu digo se preparar para a vida pública, não é só gostar de política, ter trabalhado, ter tido a experiência de ser assessor de um político, enfim, mas de ter estudado para isso, estudado gestão pública. Como é que foi isso? Em 2011, eu estava atuando em portal de notícias aqui em Criciúma, como jornalista, tudo, formado. E aí eu disse, eu não quero só noticiar esse negócio, eu quero ajudar a resolver. Eu quero resolver o buraco da rua, eu quero tá ali mexendo com isso, eu quero ser a notícia também, eu quero estar atuando nessa resolução. Eu disse, vou fazer uma segunda faculdade. Procurei administração, procurei direito, mas nada... Mas já sabia que queria ser político. Eu queria entrar na política, eu queria estar no meio, né? Buscando um espaço mas para qual partido vou, mas eu não quero entrar só no partido e
ser mais um buscando isso. Eu quero estar com alguma coisa diferente. E aí eu quis fazer a segunda faculdade e encontrei a faculdade de administração pública. Aí fiz o vestibular em 2012, depois de 6 anos que eu tinha terminado o terceirão, passei em terceira chamada e lá fui eu pra Floripa, feliz da vida. E fiquei lá de 2012 a 2016, quando eu retornei, aí houve esse episódio que nós comentamos anteriormente. E nesses 4 anos eu aprendi muito sobre administração pública, fiz faculdade na segunda melhor do Brasil, que é a UDESC, aqui de Florianópolis, a ESAG, muitos chamam de ESAG. Hoje eu sou graduado em administração pública e em jornalismo, tenho a minha pós em gestão de municípios e a pós em jornalismo político e terminei agora o mestrado em desenvolvimento socioeconômico aqui na nossa Unesc e eu sou muito feliz por estar preparado, por estudar, já quero logo engatar o doutorado e por aí vai. Tu acha que faz falta? Quando tu olha para os teus colegas, seja os colegas da Câmara de Criciúma, de outros municípios ou de outras instâncias, deputados, enfim, tu acha que faz falta eles terem essa preparação para ter essa visão de como funciona a gestão pública especificamente? Eu acho que falta preparação, mas a culpa não é deles. A culpa é da própria estrutura que não prepara os eleitos. Eu acho que antes, entre a eleição e a posse, deveria haver uma preparação sobre o processo legislativo, sobre... A gente está falando aqui de burocracia do dia a dia, de burocracia do dia a dia, de processo legislativo, de como se protocola uma lei, a diferença de um projeto de lei e um projeto de lei complementar. Tem gente que chega na Câmara sem saber? Só, claro, indique sempre, o que é uma indicação, o que é um requerimento, enfim, várias formas de fazer, mas entre a eleição e entre a posse. Eu sou totalmente contra a gente criar uma regra de, tem que ter graduação para ser candidato. Totalmente contra. Porque quem decide o critério para representar você, é você. Né? Se o Joãozinho é uma grande liderança do bairro e tem só ensino fundamental e você se sente representado por ele, beleza, tá tudo certo. A democracia é maravilhosa justamente por isso. O Nicola tem mestrado, então ele vai buscar pessoas que acreditem que isso é um critério importante? Sim, ele vai buscar. Tem pessoas que vão achar interessante, pessoas que não vão achar. A democracia é assim. Hoje nós temos 17 vereadores completamente diferentes, com níveis de escolaridade completamente diferentes, mas cada um fazendo o seu trabalho. Nenhum trabalho é melhor do que o outro, mas cada um representa um nicho da sociedade. Na época em que tu cursava jornalismo, tu já sabia que queria entrar pra política, né? Foi um pouco mais cedo, assim, né? O que te despertou? Eu entrei no jornalismo querendo jornalismo esportivo e saí querendo jornalismo político. Eu acho que fazer produção de política e trabalhar diretamente com o jornalismo político me fez conhecer esse meio um pouco mais e dizer assim, esse meio é massa de atuar. Eu gosto disso. Eu gosto de entender a Câmara de Vereadores. Eu cobri, por exemplo, a CPI Lembra a CPI das Lajotas? Lembro. A Romana Remoro, o Douglas Matos. Lembro. Eu acompanhei muito perto essa CPI como jornalista e eu dizia, cara, eu queria estar lá. O meu TCC de jornalismo, e eu falo isso pro Adelor, o meu TCC, o título é Para começo de conversa, Adelor, corre aqui. A influência da coluna de Adelor Lessa na atitude dos vereadores de Criciúma. Mentira. Esse é o meu TCC de jornalismo. Quero ler. Da Nádia, orientado pela professora Nádia Couto. Para começo de conversa, a influência da coluna de Adelor Lessa na atitude dos vereadores de Criciúma. E eu entrevistei pessoas que hoje são meus colegas. Toninho da Embralite, por exemplo, eu entrevistei ele e hoje ele é muito maluco. Você tá lá cobrindo, daqui a pouco eu entrevistei Tati Teixeira, eu entrevistei Romana Remoro, eu entrevistei Edinho do Sindicato, Pastor Jeves, os vereadores daquela época de 2010 e que hoje são pessoas que alguns deles estão ali, são meus colegas. Então, aquilo já estava no nosso meio, já estava vivendo aquele meio, gostando daquele meio, entendendo a Câmara de Vereadores e me fez ter vontade de um dia estar ali também e hoje estou lá, graças a Deus. Para quem de repente está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify e que não é de Criciúma ou que não conhece a influência de Adelor Lessa na política local, para começo de conversa, é um bordão do Adelor Lessa e a coluna era a coluna impressa, do jornal impresso, né? Ele tinha uma coluna impressa ali, acho que era a página 3. Página 3 do jornal A Tribuna. A capa, né? A página 3 aqui, que é automaticamente, você abre o jornal, é a página que você vai ver primeiro. E que tinha e tem ainda muito impacto, né? Tudo aquilo que ele traz para a comunicação política. Exatamente. E aí, buscar isso, entender, conversar com os vereadores, ver como que influencia a coluna. Aí um vereador dizia, influencia pouco. Ele mexe, na verdade, com a sociedade. E aqui, na verdade, a gente é influenciado pela sociedade. Mas ele influencia a sociedade. Então,
Teoricamente, influencia. ele também influencia a Porque atitude do se a vereador. sociedade influencia na Câmara, então Exatamente. Então, o meu TCC teve essa vertente. E aí, no fim de entrevistar os vereadores, também entrevistei o próprio Adelor. E questionei ele sobre se ele via que a coluna dele influenciava. E ele dizia que compreendia que isso acontecia, mas era um trabalho jornalístico e de opinião também, porque uma coluna tem a sua opinião. E que aí dependia dos vereadores se sentiam influenciados ou não. Ou não. Nicola, a Câmara é mais fácil ou mais difícil do que tu imaginava antes de entrar lá? Eu achei que era mais fácil. Em que sentido? No sentido de que o relacionamento com os outros, com os colegas, seria mais... seriam mais colegas. Hoje eu posso dizer que eu tenho, assim, 2 ou 3 pessoas dos vereadores, pessoas que são mais próximas a mim. Em Criciúma são 17 vereadores. Em Criciúma são 17 vereadores. Os outros eu ainda sinto que existe uma certa resistência, um medo. Eu não sei se é pelo meu jeito de fazer política, se é pela minha juventude. Hoje tem 2 vereadores abaixo de 35 anos, eu e a Giovana só. Os outros... já tem aí 40, 50, 60, 70. Então, a gente veio com uma maneira diferente de fazer política. E uma já maneira com a influência de do se digital, comunicar. né? Exatamente. Do digital. A maneira diferente de se comunicar. E a velocidade. Muitas vezes, talvez estivessem acostumados a uma pauta entrar e só depois de muito tempo ela se tornar uma notícia. A gente já vem com a questão de opinar, de já vir pra cima, de no primeiro dia protocolou já falar sobre o projeto, já colocar na rede, já engajar. Aí é a maneira diferente e muitas vezes pode assustar. Né? E aí cria essa resistência. Hoje eu me sinto muito mais próximo, por exemplo, do Juarez e do Obadias. São vereadores que têm um trato muito mais próximo comigo, a gente tem uma relação muito mais próxima de coleguismo do que com alguns outros vereadores. Então, eu achei que era mais fácil, realmente, mas a questão de que o meu trabalho eu continuo fazendo do meu jeito, da maneira que eu gosto de fazer, e eu me sinto muito bem nesse terceiro ano, que para mim é o melhor ano do meu mandato. É o ano que eu tô mais feliz trabalhando. Vocês têm grupo no Zap? Existe um grupo de vereadores, existe, dos 17 vereadores. Só os 17 vereadores? É assessora da mesa. Tem alguém lá pra monitorar? Não, tem a assessora da mesa, que é a Fabiola, tem o Márcio, que é o diretor-geral, e tem a Audrey, que é a assessora de imprensa, que também estão nesse grupo com os 17, que é o grupo para passar informações. Às vezes o Salésio manda lá, queria conversar com os vereadores hoje 4h30 antes da sessão, pra gente trocar uma ideia sobre um assunto que tá vindo aqui, ou então a Juscelia tá vindo conversar com vocês, então... A Juscelia tá vindo chamar pra um café. A Juscelia tá vindo conversar com os vereadores, então vem aqui 4h30, aqui na sala da presidência. Então é um grupo mais para trocar informações. Não tem briga lá nesse grupo? Ou tem um pouquinho? Não. Tem às vezes umas tiradas de sarro. A Fabiola mandou um áudio de 2 segundos sem querer outro dia. Aquele áudio que tu vê que só apertou sem querer e saiu sem som nenhum. Aí o Kaminski respondeu assim... Concordo com você, Fabiola. Aí o outro embaixo assim, eu também concordo. Belas palavras. Assim, às vezes tem uma zoeirinha lá. Nicola, nesses 3 anos, um período, chegou num momento que tu já tá de olho ali, né? Já tá de olho em 2024. Entra nessa fase, né? Natural. Passou uma, começa outra. Porque tu tá aqui comigo agora, mas todo mundo precisa ficar de olho no pós, no futuro, enfim, no que vem. Você tá de olho em 2024 também? Claro, todo mundo tá de olho em 2024. A Maga tá de olho em 2024, a Adelor tá de olho em 2024. É que eu não pretendo ir pra urna, né? Eu pretendo estar na urna. Você pretende estar na urna? Pretendo estar na urna em 2024. Quando a gente entra, a gente já começa a pensar as possibilidades, o futuro, o que nós podemos fazer a mais, o que nós podemos buscar a mais. O Arquimedes uma vez me disse que você deve sair da política quando uma das duas coisas acontecerem. Ou quando tu não quer mais, ou quando as pessoas não te querem mais. E tu tem que entender isso. E é uma só das duas coisas. Não espere que as duas aconteçam. Quando uma das duas coisas ficar clara pra você, saia. Quando você não quer mais, quando o teu coração diz assim, não dá mais. Ou quando a urna diz assim, deu, cara, já tentasse 2, 3 vezes. Deu, a população já mostrou.
O Arquimedes Naspolini Filho que me falou isso. Mas deve ser difícil, né? Deve ser difícil, mas tu tem que compreender. E tu tem que compreender que aquilo tudo é passageiro. Eu tô na Câmara de Vereadores até o dia 31 de dezembro de 2024. E depois, eu não sei. Tudo vai depender do primeiro final de semana do mês de outubro de 2024. Então eu tenho que estar preparado para tudo que pode acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Tudo o que pode acontecer. O Nicola tá como vereador, mas o Nicola é professor da universidade, o Nicola tem os negócios dele, o Nicola é jornalista. Eu tenho que pensar essas possibilidades também. Eu não posso só estar com a minha renda dentro da Câmara de Vereadores, vivendo 24 horas da Câmara de Vereadores. E surtando, porque se tu quiser, se der errado, né? Se tu quiser, tu vai trabalhar 24 horas na Câmara de Vereadores. Tu vai encontrar coisas para fazer 24 horas lá dentro. Então tu tem que estar pensando no futuro, pensando nas possibilidades e, obviamente, pensando em 2024 também, porque é do jogo. O eleitor aborda ainda, o eleitor ainda aborda o vereador para questionar, para pedir alguma coisa, para reclamar, para dizer, foi legal, tal. Aborda ou não? Aborda na rua e aborda nas redes sociais muito fortemente. Mesmo? Muito, muito. Eu tô recebendo enxurrada de WhatsApp essa semana porque chegou o projeto do dissídio na Câmara. E aí o CISERP, o sindicato, muito tranquila? O sindicato dos servidores manda o número de todos os vereadores pros servidores para que eles mandem mensagem pra gente. Uhum. Isso é normal, ok, beleza, é advocacy, né? Tecnicamente isso se chama advocacy, e é do jogo, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu sempre tive na minha cabeça também que existem 3 vidas do político. A vida pública, a vida pessoal e a vida privada. Tem essas 3. Só que tem muita gente que confunde a pessoal e a privada. Eu quero saber qual é a diferença. A pública é aquela que eu tô divulgando. É a minha vida na Câmara de Vereadores, os projetos que eu tô encaminhando, a minha visita numa instituição. Uhum. Isso é a vida pública, é o que eu tô divulgando. A pessoal é quando eu tô na pizzaria com a minha namorada, com a Rebeca, e de repente... Oi, dona Rebeca. E de repente chega uma pessoa e diz assim, Nicola, eu queria conversar contigo sobre o buraco da minha rua e tal. Já aconteceu algo assim? Já, normal isso acontecer. Só que assim, tu tem que entender que tu não tira uma roupa de vereador e bota uma outra roupa na hora que tu tá indo na pizzaria. É a tua vida pessoal? É a tua vida pessoal. Só que tu tem que chegar pra pessoa e dizer assim, Márcia, vamos conversar sobre isso. Eu vou te passar aqui meu número. Agora eu tô aqui jantando com a minha namorada e tudo mais, mas me passa o teu telefone que eu entro em contato contigo na segunda-feira de manhã ou amanhã de manhã pra gente conversar sobre esse assunto. Pode ser? Pode ser. Tu tem que ter trato, tu tem que saber conversar com as pessoas e entender que tu não tira uma roupa de vereador e coloca outra roupa quando tu sai. É do jogo. Ao mesmo tempo, tu não tem que parar de sair pra tomar uma cerveja com teus amigos. E ir pro jogo. Tem medo, né? Meu Deus do céu. Tem medo. Nossa, eu já vi, tá? De a pessoa ficar tipo, ai meu Deus. Gente, uma cervejinha, um vinhozinho que meu Deus, pouco bom. Pouco bom, curtir uma festa, sentar no redondo aqui na Praça Nereu Ramos e tomar uma cerveja, né? O eleitor não vai deixar de votar em alguém porque viu uma foto da pessoa tomando uma cerveja. Pelo contrário, ele vai dizer assim, meu Deus, a gente com a gente. É bom. E assim, as pessoas votaram em ti pelo que tu é. Então tu tem que pensar que tu tem que continuar sendo quem tu é. Quem tu sempre foi. Eu sempre vim na praça no sábado de manhã. Se eu parar de vir é que é um problema. E aí vem a vida privada. A vida privada é minha conta bancária, o que acontece dentro da minha casa, os empréstimos consignados que eu tenho, e por aí vai. Né? Aí é a minha vida privada. O meu relacionamento com a minha namorada, o meu relacionamento com... Aí é vida privada. Mas entender que a vida pessoal também é de interesse da população. E entender que você não troca de roupa quando você vai viver a sua vida. É um fato. Agora eu tô aqui pensando nos políticos que a gente acompanha e sim, é um fato. A vida pública, a vida pessoal e a vida privada. Verdade, são as 3 vidas do político. Entender isso é fundamental. Nicola, de tudo que tu já fez nesses 3 anos... O que tu mais tem orgulho? Ou quais coisas tu mais tem orgulho? Porque pode ser mais de uma, enfim. O que tu mais gostou de ter feito? Pode ser uma ação mais teoricamente mais simples, de ter ajudado alguém, ou pode ser alguma coisa maior que tu te orgulhe muito? Eu tenho muito orgulho de ter mantido minhas amizades. Eu tenho muito orgulho de ter feito amizades. Eu tenho orgulho de não ter mudado meus princípios, os meus valores. De olhar para minha mãe e ela ter orgulho do meu trabalho. Olhar pro meu pai e ele ter orgulho do meu trabalho. Eu tenho orgulho de hoje ter saúde mental para aturar algumas situações, inteligência emocional para aturar algumas situações. De projetos, eu tenho muito orgulho do movimento que nós fizemos no ano passado com o 5G. Muito, 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 muito orgulho. Né? É exemplo hoje para o Brasil inteiro. Os representantes da Vivo, da TIM, da Claro, por onde eles andam no Brasil, eles falam do movimento que foi feito em Criciúma,
que os 12 municípios da ANREC hoje têm a mesma legislação para chegada de antenas. Ah, mas isso não está mudando agora. Mas quando começar a chegar... Então fala pra Eu gente um sei que pouquinho vai sobre esse projeto. Nós tínhamos uma legislação extremamente restritiva para a instalação de antenas em Criciúma, uma legislação Tá. de 2011. E aí... Que é daquele movimento que, não pode, que dá não câncer. pode, dá porque câncer, não sei mata quem. pintinho, mata passarinho e tal. E não dá câncer. E não tem né? nada Não mata disso, pintinho. né? A frequência, a radiação do roteador dentro da tua casa é muito mais forte do que a do celular. Muito mais forte que a do teu celular. Então, a radiação que causa câncer é raio-x, é raio gama, é raio ultravioleta. A frequência do celular não faz diferença nenhuma. E desmistificar isso na cabeça das pessoas era muito difícil. Então a gente fez esse trabalho de desmistificação, o projeto foi aprovado. Hoje a gente tem uma nova legislação para antenas em Criciúma. As antenas vão ter uma distância menor entre umas e outras. Mas a antena do 4G era aquela antena de grande estrutura metálica. Sim, a do sim, 5G sim. é do tamanho de caixa de sapato que vai estar aqui em cima do Defratelli. Mentira. Sim. Muda isso também? Muda muito. Porque vai precisar de mais antenas. Ela vai estar no poste de energia, ela vai estar no prédio aqui do lado. Então tem 2 pontos aí. Um é que a estrutura propriamente da antena, a parte material da antena, é uma coisa muito menor. Muito é isso? menor. E a proximidade entre elas E vai ter que muito mais. melhorar o sinal. Melhora 20 vezes mais rápido que o 4G. 20 vezes mais rápido que o 4G vai possibilitar milhões de coisas que Vocês até vão hoje a poder gente não mandar sabe o muito que é. mais fake news, então. Bem mais. Então, o mundo vai mudar. Há 10 anos atrás a gente não imaginava o que o WhatsApp ia mudar nas nossas vidas. Daqui 10 anos a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer e do que o 5G vai revolucionar. E aí, por todo esse trabalho que a gente fez, o prazo de chegar em Criciúma era 2026. Deve ser antecipado para 2024. Por conta desse trabalho regional. E quando isso acontecer, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. É um movimento que é de médio e longo prazo. É uma política pública de médio e longo prazo. É tipo obra que fica embaixo da terra. As pessoas não veem, mas não elas têm noção da sentem um importância benefício. que isso que tem na sua vida. Quando você apresentou esse projeto, é um projeto de lei, né? É. Quando você apresentou esse projeto de lei, ele nasceu de onde, assim? Qual foi porque ele impacta, né? Agora vai impactar toda a ANREC, os 12 municípios da ANREC. Da onde que nasceu isso? Da onde que veio Ele nasceu dessa necessidade, né? A gente teve o leilão do 5G em 2021 e a Anatel disse as cidades precisam adequar sua legislação. E aí as capitais começaram a se preparar, porque 2022 chegou nas capitais. Então, eu peguei essa situação e disse, não, mas não dá para trabalhar só Criciúma. Senão vai demorar muito, a gente tem que trabalhar isso regionalmente. Aí eu fiz uma audiência pública, convidei um vereador de cada cidade, da ANREC, eles vieram, tiraram suas dúvidas, veio o representante da TIM, da Vivo e da Claro, da Associação Catarinense de Tecnologia, eu convidei o pessoal do movimento dos anti-antena, eles não vieram na audiência pública, mas eu fiz questão várias vezes de convidar eles e não apareceram, por isso que o projeto passou tranquilamente. Diferente de 2011, que a Romana teve muita dificuldade de aprovar a legislação em 2011, porque tinha o movimento dos anti-antena. E esse movimento dos anti-antena é uma espécie de fake news raiz, né? Não, mas tem. Porque, né, eu lembro disso, tá? Eu lembro disso que teve, nossa, era matéria de jornal, era uma coisa, movimento mesmo das pessoas com cartazes e tal, porque, né, não podia instalar antena e tal. A gente conseguiu mudar isso na cabeça deles, e a gente reverteu a situação. Por exemplo, a entrevista que eu dei pro Adelor, eu dizia assim, Adelor, quantas vezes tu já xingou a TIM, a Vivo e a Claro durante o teu programa? Algumas vezes, que absurdo, demora e tal. Aí eu disse, pois é, a culpa não é deles. A culpa é da nossa legislação, que é uma das mais restritivas do Brasil para a instalação de antenas. Então, a culpa é dos vereadores, que aprovaram uma legislação extremamente restritiva lá em 2011. Então a gente precisa atualizar essa legislação com uma legislação que foi sugerida pela Anatel, adaptada para a cidade de Criciúma e com os 12 municípios com uma mesma legislação. Porque daí, quando as empresas vierem fazer a instalação das antenas, eles vêm com equipe, vêm com maquinário e tudo mais, e eles fazem tudo de uma vez só, porque para eles é mais fácil, né? É mais barato também vir e instalar em várias cidades ao mesmo tempo do que instalar somente em Criciúma. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, você falou no começo sobre ter trabalhado com o Jorginho Melo quando ele era deputado federal, candidato a senador e tudo mais. Com quais outras figuras dessas da política que você trabalhou e que histórias tu tens para contar pra gente, para dividir com a gente? Eu trabalhei com jornalismo em Florianópolis, né? Então eu cobria muito a Assembleia Legislativa, os movimentos do Gelson Merizzi, os movimentos do Juarez Ponticelli, quando estava como presidente da Assembleia. Eu tenho boas lembranças de convenções do PMDB.
na Assembleia. Cara, a PMDB convenção do nunca PMDB, decepciona. convenção do Entrega PMDB é algo fora do comum. É uma aula. Você cobriu alguma convenção? Cobri convenção. Eu cobri uma convenção em que teve 2 discursos contrários, um do Paulo Afonso e um do Luiz Henrique. Cara, o discurso do Luiz Henrique, tu ficava babando embaixo, porque ele é muito bom de discurso. O Luiz Henrique, eu acho que é o maior político da história de Santa Catarina. E olha que eu não tenho relação quase nenhuma com o PMDB, eu tenho até dificuldade de... Até nem gosto. Mas eu tenho até dificuldade, tenho até amigos que são. Né? Eu brinco com o Paulo de vez em quando. Tipo, Paulo, tu é meu amigo, mas tu é do PMDB. Mas o Luiz Henrique, ele era diferenciado. Então a convenção do PMDB era algo fora do comum. Teve o afastamento do Romildo Titon como presidente da Assembleia Legislativa também, que foi um momento que eu cobri enquanto jornalista. Mas, assim, com o Jorginho Melo, as andanças pelo Estado, conhecer o jeito dele, a forma de fazer. Jorginho Melo? O Jorginho Melo é um cara extremamente família. Muito, muito, real muito que ele é família? Muito família. O Bruno e o Felipe são a vida inteira dele. Ele larga tudo se o Bruno ou o Felipe chamarem ele. Eles são muito próximos mesmo. A neta dele, toda a família, ele é muito próximo da família. E ele trata a equipe dele como uma família. Já teve situação, eu lembro em Curitibanos, a gente estava no encontro do então PR, falecido PR, que virou e aí, que virou PL. E aí, o encontro era na casa do Nilson Berlanda, uma baita de uma casa, diga-se de passagem. Né? O cara é um baita de empresário desse estado, né? Com as lojas Berlanda e deputado estadual. E o encontro era na casa dele, a hora que terminou, o Jorginho disse, vambora. E aí foi todo mundo embora pro hotel. A hora que a gente chegou no hotel, o Jorginho ficou lá embaixo conversando com a gente. Aí ele tem um perfil de ficar conversando e depois disse, vamos dormir. E todo mundo tem que dormir. E ai de quem não dormir. Mas, meu Deus! É assim. Como assim, vai dormir. Vamos dormir. Porque é papai, é paizão da turma, sabe? Aquele estilo paizão da turma. E aí, às vezes a gente saía pra ir pra uma festa, né? E aí depois voltar pro hotel, mas... E aí ele dizia, 7h15 no café. Ai, meu Deus. Todo mundo 7h15 no café. Ressaca ou sem ressaca? Sem ressaca, ia todo mundo feliz da vida. Mas por quê? Porque ele tem esse perfil de paizão. E aí de quem não tá no café 7h15 da manhã. Ele vai dizer, cadê? Cadê o Nico? Cadê? Cadê o Piá? É o estilo dele, é o jeitão dele. E andar pelo estado, ir pra Salete, ir pros lugares que o Jorginho gostava de fazer evento em lugar de cidade pequena. Pra levar a galera pra cidade. Que é a cidade que ele fazia perfeito quando era PR. Prefeitura de Salete, prefeitura de Galvão. São Miguel do Oeste. A gente fez evento em todo o estado. Itapoá, que era governada pelo PL. Então a gente andava pelo estado inteiro acompanhando ele. E foi um ano, assim, que eu acompanhei muito ele. Foi o ano de 2017. Desde 2017, eu acompanhei muito ele pelo estado. E foi muito massa. O relacionamento com ele, com a equipe dele, com a Nara, que cuida da agenda até hoje, com a Dani, que agora é secretária de governo. A Dani é um monstro de trabalho. Ela tá numa vaga de secretária de governo pela competência dela. Ela é muito, muito, muito boa no que ela faz. Tá com saudade de estar perto de Jorginho Melo, Nicola Martins? Ah, eu tenho saudade, mas eu tenho um relacionamento muito bom com eles. Tanto que eu fui no governo do estado semana passada. Aí alguma coisa? Não, ainda quem não sabe, pode. no ano que... Quem sabe, eu só posso trocar de partido em março do ano que vem, né? O PSDB acabou, né? Isso tá evidente. Que o PSDB, ele é um partido que hoje é uma sombra do que já foi um dia. E o PSDB hoje... Em Criciúma, também, tem que ver o que o prefeito Salvador vai fazer. Ninguém sabe o que o prefeito Salvador vai fazer. Vai PSD pro PP, quando for transmitido, eu já não sei o que vai estar acontecendo. Mas você quer ir pro PL? Tem vontade? Eu tenho vontade de retornar pro PL, porque a minha ida pro PSDB foi justamente por quê? Porque eu tinha sido secretário de Salvador, presidente da Fundação do Esporte, durante 2 anos. E aí, em fevereiro de 2020, o PL decide ter candidatura à prefeitura em Criciúma. E aí eu fui falar com o Jorginho, eu disse, senador... É incoerente eu não estar. Aí ele ligou pro Clésio e disse, tem espaço do PSDB aí? Tem espaço. Então, ele vai, o Nicola vai, candidato pelo PSDB. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema e tal. Tanto que o Clésio nunca
Na eleição de 2022, Ele não por te exemplo... tirou do processo, Não, então, né? em 2022 o Clésio nunca me forçou nada de, tem que apoiar a X, tem que apoiar... Porque ele sabe do meu relacionamento com o Jorginho de Na muito verdade, antes. o Dudu já foi PLista, né? Exato. É um retorno quando É um acontecer, retorno. quando acontecer. É um enfim. retorno. Seria algo muito normal voltar pro PL. Algo muito normal. Mas aí é só março do ano que vem, né? A legislação traz essa situação, só março do ano que vem fazer essa mudança, mas de qualquer forma, tem um bom relacionamento com o prefeito, tem um bom relacionamento com o governador, e tô indo para Florianópolis bastante para conversar e encaminhar muitas coisas no governo do estado, pelo relacionamento com o Sorato, com o Edgar Uzui, que é o secretário do planejamento, com a Dani, que é a secretária de governo. É todo o pessoal que eu já tinha relacionamento, que eu chego, sento e a gente começa a conversar sobre vida. Isso é muito legal. Nicolas, você tem alguma mágoa da política até o momento? Tem alguma coisa que volta e meia bate e dói, assim? Eu acho que eu fui um pouco amador em algumas situações no meu primeiro ano do mandato. Né? Acho que por inexperiência, né? Por não reconhecer algumas situações que estavam aparecendo no contexto e eu acreditei talvez em pessoas que eu não deveria ter acreditado. Mas eu trato de dar uma apagadinha, assim, e olhar pra frente. Sempre dá pra gente reverter a situação e olhar pra frente. Eu tenho muita gratidão pelos assessores que eu tenho, que volta e meia eles fazem o que o assessor tem que fazer, que é não bajular. Sentar e dizer assim, ei, repete errou. essa frase. Assessor não pode ficar bajulando. O assessor tem que sentar e dizer assim, ei. E o Davi e o Eduardo fazem isso. Eles fecham a porta do gabinete, senta aí. Cara, que besteira que tu fez. Que errou nisso, errou naquilo e tal. Vamos ajustar, vamos ver como é que a gente pode fazer aqui e tal. E aí a gente buscar junto. E entender que o Nicola tá na frente de um processo que tem muita gente atrás e tem 2 assessores que também me auxiliam nisso. Então, a empresa que eles trabalham, que o Eduardo e o Davi trabalham, é o gabinete do Nicola. Então, a empresa tem que ir bem. fazer uma gestão para dar certo. Se o Nicola tá na cabeça desse gabinete, mas eles é que estão ali movimentando, fazendo o operacional, fazendo o tático, e eu tô ali no estratégico junto com eles, encaminhando o processo. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, 2028. 2028, eu pretendo estar, talvez, disputando uma majoritária em Criciúma, né? Eu tô me preparando para 2024 ir para reeleição. Qualquer outra coisa é consequência, mas eu estou preparando para ir para a reeleição. Mas eu espero que seja a minha segunda e último mandato nesse momento. Eu, particularmente, não concordo com um vereador de mais de 2 mandatos. Mas é uma questão muito pessoal, porque eu não sei o que se faz no 9º ano que não se fez em 8 antes. Então, é muito uma situação pessoal, assim. Sempre tive isso na minha cabeça. Então, se eu... Não conseguiu fazer em 8 anos, vai precisar de mais 4. Se eu não conquistar uma reeleição no ano que vem, aí tem que reajustar a rota, aquilo que a gente falou que o Arquimedes me ensinou. Mas se eu conquistar uma reeleição, aí em 2028 buscar um outro espaço. Mas é tudo um processo de construção. Eu tenho que fazer um bom 23 para ter um bom 24, para conseguir um 25. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa é que foi sensacional essa conversa. E a má notícia é que nosso tempo acabou. Cara, faz também. Obrigada, tá? Eu adorei, gostou? Eu adorei. A próxima pode ter uma adorava. tacinha de vinho aqui também, ajuda. Olha, todo mundo pede isso, Adelor Lessa. Não sou eu que tô pedindo, são as pessoas. Será que a gente pode... Eu vou pleitear junto ao... E a gente não combinou de... ao prefeito aqui desta rádio, tá? Obrigada. Obrigado. Adorei. Mesmo, Obrigado, de verdade. sempre. Esse é o Ninguém Morre de Tédio com a participação do Nicola Martins e já está disponível no YouTube e no Spotify também. A edição é da dona Clara Vasconcelos, a produção e a apresentação comigo, Maga Estopassoli. Semana que vem a gente tá de volta. Até lá!